Keep running to the wild. Olá, como vai? Tudo bem? Eu tenho certeza que sim. Uma vez mais estamos aqui na sua presença para esse programa Cris Grazina Online, um espaço democrático onde estão sendo discutidos vários assuntos de interesse da comunidade, através da NET TV, Canal 8, para Campinas e toda a região. Nessa série especial, estamos abordando a saúde pública de Campinas, os seus problemas, as suas soluções e também as suas vantagens, porque justiça seja feita pelo heroísmo dos servidores municipais, dos servidores estaduais. A saúde pública de Campinas e região é, sem dúvida nenhuma, a melhor do país, integrada também pela rede particular conveniada, que tem especialidades muito complexas que atendem a todos indistintamente que vêm procurar solução para os seus problemas aqui em nossos hospitais, clínicas e consultórios. Já ouvimos aqui o posicionamento do vereador Nelson Rosner, já tivemos aqui a participação do vereador Pedro Tourinho, que também é médico, e também da vereadora Mariana Conte, uma vereadora destacada, de vanguarda, não é? Combativa, já passou por aqui também dando suas opiniões a respeito desse problema. E hoje, com orgulho, com alegria, nós recebemos a presença do advogado Marcos Bernardelli, que é vereador à Câmara de Campinas pelo PSDB e ocupa hoje a nobre, a elevada função de líder do governo no legislativo local. Doutor Marcos, que alegria recebê-lo. Dantas, a satisfação é toda minha. É um orgulho poder participar desse também muito esclarecedor programa e estamos aqui para um bate-papo, para uma conversa e nós ficamos à sua disposição. Doutor Marcos, o senhor tem uma história dentro da vida pública de Campinas, antes, durante agora o seu mandato eletivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, para os amigos que estão vendo, da sua juventude, da sua formação, da sua graduação em Direito, da sua atuação como operador do direito e agora também como representante da população na Câmara Municipal. Dantas, é uma satisfação falar. Como muitos, eu aqui cheguei aos 17 anos de idade, sou mais do interior do estado de São Paulo, sou de uma cidade que fica encravada ali no sul de Minas, mas é São Paulo, Vargem Grande do Sul, entre São João da Boa Vista e Casa Branca, e aos 10 anos eu comecei a trabalhar no cartório. E vim para cá aos 17, depois de terminar naquela época o colegial, para trabalhar no 4º cartório aqui lá no Palácio da Justiça e cursar a Faculdade de Direito. Assim eu fiz, concluí, e em 1983 eu assumo o compromisso com a classe da advocacia e até hoje nós já estamos chegando a quase 35 anos de inscrição. A minha vida não era a política partidária, nunca tinha trilhado este caminho, sim, política classista. Eu fui aqui o primeiro presidente da Comissão de Apoio ao Jovem Advogado lá em 1988, depois me elegi secretário da OAB, e na sequência presidente da subseção também, e depois por 2 anos eu me elegi e reelegi conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil na administração primeira e segunda do ex-presidente Durso, como presidente da Comissão de Assistência Judiciária em todo o estado de São Paulo e tinha sobre a minha responsabilidade 38 mil advogados. Rodei esse estado dizendo ao colega conveniado, trate bem o carente. Trate bem porque os honorários que você recebe é ínfimo, mas a satisfação para aquele ser é muito grande, que talvez seja a única ação que ele vai ter na vida. E ele vai ser um propagandista do serviço bem feito. E essa era a mensagem que a gente passava e nós participamos naquele momento exato, em 2006 e 2007, da criação da Defensoria Pública no estado de São Paulo, porque só o estado de São Paulo e Santa Catarina que não a possuía. E junto com o atual presidente da Seccional São Paulo, Marcos da Costa, nós fizemos um movimento, um convencimento da advocacia
E hoje, evidentemente, com o esforço de quem assim trilhava, nós temos a Defensoria Pública criada no Estado de São Paulo. Lamentavelmente, nós não temos o número de defensores que nós achávamos que poderíamos ter, porque essa defensoria ela é combativa, mas eu gostaria de um dia, numa sala de audiência criminal, ver o judiciário representado pelo magistrado, o Ministério Público representado pelo próprio representante do Ministério Público, como poderia ser, esse réu acusado, seja lá de que o crime for, ser defendido pelo defensor público, e na outra banda, um defensor público tentando, a palavra é essa, buscando a defesa do direito da vítima, que essa vítima hoje ela só serve para 2 ou 3 coisas: sofrer a ação do crime, a perda, sofrer no reconhecimento na delegacia e depois reiterar esse reconhecimento do acusado em juízo, e aí ela é esquecida. Quantos e quantos são os direitos dessas vítimas que, lamentavelmente, são deixados ao relento? Até hoje não foram atendidos. Porque nós não temos alguém para defendê-los. Essa dinâmica, porque a maioria das vítimas... O que o senhor quer é um mundo ideal. Mas nós vamos chegar lá. É um mundo ideal. Nós vamos chegar lá. Aliás, nesse ponto, o senhor tem um trabalho também realizado muito com a família, né? Sim. O senhor integra o pessoal da sua família ao trabalho já agora dentro dessa perspectiva de legislativo. Eu, quando me sujeitei a colocar o nome na candidatura de vereador, eu já tinha uma consolidação familiar dentro do próprio escritório. Mas lá, nos idos de 90, 92, quando nós entregávamos carteira, não é carteirinha, carteira ao jovem advogado, eu ali, mas será que um dia eu vou ter um filho e eu vou entregar a carteira para ele? Hoje eu tenho 4 filhos, os 3 mais velhos são todos advogados, a esposa é advogada e o terceiro já está no 3º ano também de direito. Está perto da formação. Não foi obrigatório, mas foi o campo. De livre e espontânea pressão. Olha, aqui em casa você vai fazer direito. Não, realmente eu acho que pelo envolvimento da própria família acabou-se... Até pelo próprio desempenho do pai, né? Do dia a dia. Foi pontuando como exemplo, né? É uma profissão, lógico. Se eles não se identificassem, é certo que continuariam amando o pai, mas não fariam, não fariam aquilo que não queriam, né? Não fariam. Que não gostariam de fazer. Tanto é que o mais novo, o mais velho está na Eletropaulo e trabalha no setor de reflorestamento, de discussão de meio ambiente. As 2 moças estão no escritório e o mais jovem hoje quer ir para o campo do direito desportivo, ou seja, a área... Que é uma área fantástica. Né? Então, e a esposa dentro do escritório também faz a área trabalhista. Então nós temos ali um pool de assessoria. E como é que aconteceu a política na vida do resolvido Dr. Marcos? Eu tinha... Como o senhor disse, que já tinha ultrapassado as raias da dificuldade, quando eu saio no sucesso pleno, aí o senhor vem e coloca o seu nome à disposição do público. Quando eu saio da presidência da OAB em 1997, eu fui convidado a ser candidato a deputado estadual. Certo. E fui por 4 campanhas. Eu tinha ali umas questões a serem resolvidas. Até porque o senhor, na companhia do Flávio Durso, do atual e dos anteriores... Marcos da Costa, o próprio Aprobato, ou seja, essa convivência... Figuras extraordinárias e com uma preocupação muito grande na defesa da classe. Né? Isso é uma das nossas problemas. Eu fui forjado ainda nessa pleiga. O senhor me permite? O que mudou do direito do doutor Aprobato, desses leões, desses titãs do direito para a realidade de hoje, onde há mais a tecnicidade, a técnica e muito menos aqueles debates acalorados que marcavam a história num júri ou numa causa de grande repercussão? Com relação à própria classe, eu digo que nós estávamos saindo ou adentrando ao regime democrático e o que reinava era a postura daqueles senhores tribunos que a gente respeitava e respeita a memória. E uns ainda estão vivos, o Maris de Oliveira, o Batoque estão vivos até hoje. São pessoas que... A gente costuma dizer que ouvir o discurso
de um desses grandes nomes, nos obrigaria por direito, né, pagar ingresso. Mas e aquela defesa intransigente das prerrogativas. Então, eu sou talvez a última leva dessa geração. Hoje nós temos e passamos por um período desses últimos 14 anos, aonde nós tínhamos a OAB como a visão, a voz e a audição da população, e a OAB acabou se misturando com as questiúnculas políticas lá em Brasília, e ela ficou assim omissa na maioria das situações que ocorreram. Existe hoje, eu tenho para comigo que a OAB vai ter que se definir. A OAB até um determinado ponto, até uma determinada quadra da história, ela era indispensável na discussão. Ouvida para tudo. Na discussão e resolução de grandes temas nacionais. Dantas, haja vista as diretas. O ano passado eu subo na tribuna e eu tenho essa cópia e levei essa cópia do impeachment do Collor. Sabe quem foi os signatários do pedido de impeachment do Collor? A ABI, que você pertence. Associação Brasileira de Imprensa. E a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Brasília. É um tratado, aquela ação, que realmente você tem que ter nos seus arquivos. Mas eu dizia... É um documento histórico. Né? Eu dizia, onde estão hoje a ABI, por tudo que está acontecendo no Brasil, e a OAB? As nossas instituições... Nos juntamos no ostracismo. Não, hoje nós estamos como... nós estamos a reboque. Né? Talvez um grande... Eu falo da categoria dos jornalistas. Mas a OAB vai ter que se rediscutir. Qual é esse papel? Qual vai ser o papel da instituição? Se reinventar. Não tenha dúvida. Doutor, e a vida parlamentar? Olha, eu digo que os meus amigos, os mais próximos, falam assim, mas Bernadelli, você não vai ser, pelo menos, candidato a deputado? Olha, tudo aquilo que eu discutia, eu já vi ser concretizado. Muitas coisas não tem mais o espaço que tinha. Mas eu estou me sentindo muito útil como vereador, porque o acesso, a cobrança, o dia a dia é constante. Das 7h30, a hora que eu chego no escritório no centro da cidade, ali na Glicério, pegado ao poupatempo, o escritório, estou ali há 35 anos, até sair, me dirigir para a Câmara, ou seja, o diálogo, a aproximação com a população. Nenhum dia igual ao outro anterior. Não tem como, não existe. Sempre dinâmico. É dinâmico, e você é cobrado, o Estado a se posicionar, você não pode levar para esse dia a dia que não tem nada a ver com a sua vida pessoal, e nem profissional, e nem familiar, e entender o momento de angústia daquele que te procura, que te solicita, que você pode pelo menos dar um conselho, você pode pelo menos fazer um encaminhamento. Eu resumo, e não tenho assim a menor preocupação em dizer, o meu mandato, eu estou sendo muito útil como ser humano. Doutor, é uma alegria ter alguém como o advogado Marcos Bernardelli aqui nessa programação. E com ele a gente poderia ir tocando essa conversa, né? Porque ele é bom, como bom mineiro de Vargem Grande. Né? São Paulo é divisa. Perdão, São Paulo na divisa com Minas, mas já pegou a mineirice ali, né? Da fronteira. E aliás, Vargem Grande, quantas Vargens Grandes existem? Esse é um problema, porque outro dia na Rússia, brasileiros se perderam porque iam a uma cidade onde haveria jogos da Copa e que não eram aquela cidade onde haveria jogos da Copa, porque havia cidades com nomes idênticos. Vargem Grande é um desses nomes no Brasil. O que nós temos principalmente no estado de São Paulo? Nós temos Várzea Paulista, perto de Campo Limpo. Confunde um pouquinho aqui perto. Nós temos Vargem Grande, que fica na Grande São Paulo. Perfeito. E a nossa é Vargem Sul. Grande do Sul. Então o que diferencia é o do Sul. Mas é a pérola da Mantiqueira. Bah, então a gente ficaria aqui conversando. E na parte social, como é que o Marcos Bernardelli vê a atual realidade de Campinas? Olha, eu tenho um convívio, claro, com muitas pessoas. Eu tenho o meu convívio pessoal, que são os clubes sociais onde eu estou envolvido. Sim, por isso a pergunta. Com cultura, grandes amigos. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo por 2 mandatos do Clube Campineiro de Regatas e Natação. Hoje sou conselheiro deliberativo do Circo Militar de Campinas. É uma intensa atividade né? Vida nesses social. clubes. Né? Mas você tem o outro lado também,
que é participar dessas atividades sociais, não só nesses clubes centrais. E aí você vai reconhecer e conhecer uma outra realidade que ela já está às claras aqui no município de Campinas e que esses que convivem nesses centros nesses locais mais centrais não conhecem, que é Campinas pós, não é mais a Bandeirantes, não, pós Anhanguera. Nós temos hoje aproximadamente 700 mil pessoas aqui residindo e nesta outra banda da cidade nós temos aí 450 ou 500 mil pessoas. E essa expansão agora está se dando também para o além da Dom Pedro. Agora nós estamos chegando... Começou para cá, né? Pedreira e Jaguariúna nós estamos chegando ali. É. Mas é uma atividade assim, social muito intensa, mas evidentemente que ali eu não misturo as questões do exercício do mandato com o estar no convívio com a família e convívio com os amigos nesses clubes. Para você que está chegando agora, essa é a participação aqui no programa Cris Grazina Online do vereador Marcos Bernardelli, líder do governo na Câmara de Vereadores de Campinas, ele eleito pelo PSDB. E o tema que o trouxe aqui é a saúde pública de Campinas. Então, já abordamos aqui, né, aspectos da vida pessoal de um brasileiro paulista que escolheu Campinas para viver e que aqui chegou ainda menor de idade, viu e venceu, né? Isso é um estímulo para quem está nos vendo, para quem está começando agora a carreira na área do direito ou em outro ramo qualquer nas nossas universidades, né? Para que se sinta encorajado, que apesar das dificuldades, que hoje são grandes, mas lá atrás também havia, quando há determinação, não há nada que pare na frente de um guerreiro, de um lutador. E o Marcos Bernardelli é um desses exemplos. Mas, vereador, o problema é o seguinte, a saúde de Campinas vai bem, obrigado, na parte que concerne a sua presença na vida do doente, através do concurso, da qualidade dos seus membros, médicos, enfermeiros, atendentes, motoristas de ambulância, socorristas. Isso não se discute, para não gerar aqui uma ideia de que estamos vivendo mil maravilhas, o Apocalipse 22, ou o fim do mundo. Não. Porém, há um problema pontual detectado no Hospital Ouro Verde, em que se fala de um desvio já detectado pelo GAECO, e o senhor, como operador de direito, sabe da importância e credibilidade que o GAECO tem, que determinou, que levou muitos a pensarem na abertura de uma comissão de acompanhamento. Isso, e do público também, né? Muitos segmentos do público e também os vereadores, para a abertura de uma comissão, que não sai, porque 25 dos vereadores, eu não vou dizer que se negam, mas entendem que não é o ideal. O senhor, como líder do prefeito, tem uma posição e eu gostaria que a expressasse aqui dentro do nosso espaço. Dantas, essa investigação, ela teve início, se não me falha a memória, no início de 2017. Fevereiro, mais especificamente. Quando foi no final do ano, nós recebemos a notícia, em dezembro, que foi ali já colocado às claras, quebrado os sigilos das gravações, de que uma situação equivocada ou ilícita, melhor dizendo, estava sendo ou fora cometido nas dependências daquela unidade hospitalar. Num primeiro momento teve as investigações próprias, com a escuta telefônica, quebra de sigilos, e no decorrer, na consumação do final do ano, foram feitas algumas buscas e apreensões. Então, o que nós nos prendemos? Nas buscas e apreensões, eu ainda dizia que deram um tiro numa pomba e acabou alvejando um Boeing quando compareceram na residência de um funcionário público. Encontraram lá uma quantia exorbitante, quase 1.200.000 ou 1.300.000. É uma quantia incomum, né? Em moeda corrente. E esse funcionário disse que, num primeiro momento, a justificativa dele causou até estranheza a nós mesmos, porque dizia-se que ele relatava que foi a venda de um sítio, de um parente, ele estava guardando o dinheiro, e essa justificativa, essa ponderação está sendo mantida, pelo que me consta, até os dias de hoje. Num primeiro momento, veio a notícia de que, em setembro daquele mesmo ano,
o Ministério Público, ele detectou uma conversa entre um empresário de Campinas e um representante daquela organização social, onde esse senhor se dizia, com a proximidade tão íntima com o prefeito, que ia fazer gestões, a grosso modo é mais ou menos isso, que eu não recordo as palavras, o pagamento. Eu quero fazer uma parte aqui, uma breve interrupção. Isso, em geral, não configura nenhum crime. Alguém se passar por amigo de autoridade. Mas ele se dizia... Isso é muito mais comum. Sim, mas ele Eu não estou fazendo aqui a defesa de ninguém, mas, no entanto, esse é o tipo de coisa que, lamentavelmente, muita gente dá carteirada no Brasil. Eu quero só situar no tempo. Não, até porque quem tem que defender o prefeito é o senhor. Mas aqui não vai nem a defesa, são os fatos. Não, eu só coloquei isso. Não, mas são os fatos. Para contribuir. E essa pessoa se dizia amigo muito próximo, que ia fazer as gestões... Ia fazer acontecer. Fazer acontecer com os pagamentos. Por quê? Porque, no fundo, isso era uma situação já reinante na própria Câmara, que a OS que estava lá, a Vitale, ela assumiu alguns pagamentos da antiga OS que lá... de lá se retirou, e, na verdade, tratava-se de um valor que eles denominaram de subrogação. E eles diziam que, em virtude desses pagamentos, que eles honraram esses pagamentos, eles estavam com dificuldade para arcar com outras situações. E vários vereadores se envolveram. O próprio vereador Pedro Tourinho, na sequência, teve, representando o Sindicato dos Médicos, uma audiência no próprio Ministério Público do Trabalho. O vereador Peta, eu mesmo estive... tratando dessas circunstâncias, porque eles alegavam que, se não houve a subrogação, se não houve, ou melhor dizendo, se houve a subrogação, eles precisavam ser ressarcidos. Vários pedidos foram feitos e todos foram negados pela Procuradoria da Prefeitura, porque nesse tipo de convênio não se pode fazer um aditamento. E aí a empresa se dizia que estava em crise, que estava numa situação delicada. Veio a notícia de que, dessa gravação, o Ministério Público, o GAECO, que, diga-se de passagem, eu sempre enalteço, eu respeito e muito os representantes do Ministério Público, porque até os dias de hoje nós temos toda uma investigação imparcial, apartidária e isenta. Tanto é que, quando detectaram essa menção do nome do prefeito, extraíram as cópias que tinham que extrair e encaminharam para o Tribunal de Justiça e para a Procuradoria. Né? Porque ali é a questão do foro de competência para esse fato. Transcorreram-se ainda mais 6 ou 7 meses, nós tivemos a notícia aí que alguns empresários da capital, vinculados a esses outros diretores, fizeram as delações premiadas que tem o que fazer, e nós estamos apurando. Mas o que dava origem a uma comissão parlamentar que nunca chegou a ter o que é necessário? Os 11 e principalmente o fato determinante, o fato determinado. Olha, o prefeito fez isso, o prefeito fez aquilo. Tinha menção, que é isso que nós acabamos de dizer. Então a base nunca se negou a acompanhar, tanto é que foi criada uma comissão de estudo. Essa comissão de estudo esteve no Ministério Público. A essa comissão foi negado o acesso aos documentos que lá existiam, e, na nossa visão, até profissional, se o Ministério Público avançou como avançou, com toda a liberdade que tem a autoridade de quebra de sigilo, pedido de prisão temporária ou preventiva, não tem... de forma partidária, isenta, não tem levantamento, não tem apuração mais cristalina que essa. Porque tudo que se fosse fazer num contexto, mesmo não tendo fato determinado, então, nós poderíamos... nesse caso, vereador Marcos, para a gente avançar, entendo a sua posição, é diferente das colocações feitas aqui por vereadores que o antecederam. Aí eu faço uma pergunta que é de suma importância. Se o Ministério Público chegar a um determinado fato, como disse o senhor, vocês vão rever sua posição? Sim, com toda certeza. Se, por certeza. exemplo, lá, veja, em tese,
for descoberto um fato relacionado Que compromete ao chefe do executivo. Todos nós. Os senhores não vão continuar nessa nem hipótese alguma. posição. Isso já foi consignado, inclusive de viva voz. Eu sou o líder, o próprio vice-líder, o Zé Carlos. O que aparecer e se aparecer, Sim. seremos nós Os primeiros. Os primeiros. Porque Porque a Dantas, opinião pública espera não isso. tenha dúvida né? que... Porque o povo diz assim, olha, o caso é grave. O senhor mesmo falou de uma quantia aí milionária encontrada na casa de um servidor, fora os carros de luxo e fora as outras suspeitas de que esse valor ainda Pode seja ser maior. mais estratosférico. Então, quer dizer, e a Câmara... Não, a Câmara, através, evidentemente, da base, ela se portou e se manteve. Mas o senhor não acha que isso dá uma impressão que a Câmara estaria cozinhando o galo? Então vamos supor... Não, o senhor me perdoa, não, né? Eu estou interpretando aqui o que pensa o telespectador. Quer dizer, se a Câmara empurra a investigação do Ministério Público, que tem, claro, competência constitucional para tal, não andaria mais depressa? Embora eu respeite Dantas, a sua opinião de que o Ministério Público é apto... Então tá bom, Dantas, agora deixa eu concluir meu raciocínio. Perdão, desculpa. O que é que essa comissão iria acrescer num trabalho já de quase um ano realizado de investigação? Se ela é limitada, inclusive, na atuação. Ela não tem poder de polícia, ou tem? Tem, em alguns casos tem, mas ela não pode pedir a prisão preventiva, ela não pode pedir algumas coisas. Ou seja, o Ministério... Ela teria que terminar o seu trabalho no Ministério Público e no Judiciário. E a CPI... É isso que o senhor quer dizer? Evidente. Qual é a finalidade da CPI? A CPI vai fazer o trabalho e vai fazer um relatório. Ela determina e conclui ou pelo encerramento... Ou sugere. Sugere remeter para o Ministério Público ou sugere que seja aberta uma comissão processante. A CPI, por si só, ela não decide... ela não caça, ela dá o encaminhamento. Sim, senhor. Esse encaminhamento, não tenho dúvida alguma, o Ministério Público, com todos os equipamentos e instrumentos que possui, ele está bem mais adiantado. Agora, vamos a outra banda. Nós, que é comum que eu vou te dizer, e já disse também lá na presença dos vereadores, nós fazemos uma CPI composta pela base. E pela proporcionalidade, a maioria dessas CPI acaba seria... sendo chapa branca. Você respondeu minha pergunta. Você respondeu minha pergunta. Por que aconteceu na época da Sanasa, do ex-prefeito? Fizeram uma CPI, teve lá o relatório composto pelos Que homologou que aqui era um paraíso. que homologou e deu como se nada estava acontecendo, Isso. E depois de 2 meses... Explodiu a bomba. Então não há necessidade, eu não estou ali para fazer política com coisa séria. Nem deve, né? Nem é o caso. Senhor, Por quê? Com a história que tem, não faria Não, isso. nós jamais. temos lá na corregedoria, eu faço parte de uma trinca, e nós temos um vereador que teve lá uma Pai, situação... Filho e Espírito Santo ou não? Não, ali a trinca é 3 vereadores mesmo, de partidos diferentes. Triunvirato, então. Sim, mas veio o pedido do Ministério Público para saber o que é que nós estávamos fazendo a respeito da atividade daquele vereador. Eu não tive nenhuma dúvida, porque o próprio Ministério Público foi o autor da ação contra. Como é que nós vamos decidir se amanhã o Judiciário, na própria ação do Ministério Público, diz assim, olha, este vereador nada cometeu de equívoco, nada cometeu de errado. Então nós temos que ter essa cautela. Tem que ter senso de justiça. E né? por enquanto... E nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente, um assodamento. Mas né? então, e por enquanto, o que existe... Devagar se vai longe. Não, né? mas por enquanto, o que existe, com referência ao prefeito municipal nesse episódio do Ouro Verde, ao que temos conhecimento até a data de hoje, é a menção ou um diretor de uma empresa conversando com o diretor do OS, fazendo gestão. Eu quero crer que isso aí se enquadra num outro problema, que Tráfico de influência. Eu acabei de concluir, quer dizer, o sujeito achar que tem tráfico de influência junto o seu prefeito Na verdade, negou... se essa figura mencionada aí tivesse mesmo toda essa influência, poderia aplicá-la na manutenção do seu veículo de comunicação e pagar os salários em dia, né? Que está meio complicada a situação dele. Não adianta ser bom na área dos outros Então que fique aqui, Dantas... e não resolver o seu próprio quintal, né? Então fique consignado que essa apuração ela perdura ainda junto ao Ministério, à Procuradoria, junto ao Tribunal de Justiça, e se houver qualquer fato mencionando ou atribuindo ao seu prefeito municipal ou alguém que precise, que está ali nas imediações
da pessoa do prefeito, nós não vamos ter dúvida, ninguém vai se furtar à abertura de uma investigação. Nós estamos aqui recebendo a figura do vereador Marcos Bernardelli, líder da maioria, ou líder da base legislativa do governo Jonas na Câmara Municipal. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a instantes estaremos de volta para a parte final dessa agradável conversa, na qual eu não esperava que o vereador viesse aqui concordar com os demais, né? Mas que ele viesse e está aqui fazendo o que ele entende ser útil, né, para contribuir com esse diálogo, mostrando aqui os seus pontos de vista e todos eles bastante coerentes. Se o Ministério Público está investigando, eles estão apoiando as iniciativas do Ministério Público, estão atentos para o aparecimento, para o caso de aparecerem novos fatos, tomarem as devidas providências. E se comprometeu aqui, ao ter notícia de que algum agente público, vou evitar, né, nominar esse ou aquele, nessa proximidade, ao aparecimento do nome de alguém, eles vão, evidentemente, cumprir com o seu dever. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos aqui no Estúdio Maritaca, hoje recebendo essa grande artista que é a Letícia Araújo. E aí, Letícia, como é que tá? Tudo bom, Gustavo? Beleza. Letícia, conta um pouco pra gente da sua carreira, como você começou. Então, tudo começou... Na verdade, eu sempre fiz música, sempre gostei de música, sempre escrevi música, mas era uma coisa totalmente amadora, assim. Aí eu fui pra Austrália em 2013 pra estudar inglês. Voltei no comecinho de 2014, que foi quando eu gravei meu primeiro álbum, Path. E daí, depois disso, teve o lançamento, toquei em algumas livrarias por Campinas. Só que eu tive um grande momento de parada, que foi... Na verdade, desde 2014 até hoje, eu não vim escrevendo mais nada. Então, deu 3 anos sem compor nada, sem fazer nada novo. E eu ia cantando as músicas que eu já tinha escrito e que estavam no álbum. Mas nesse ano aconteceu uma reviravolta na minha vida. Uns meninos da faculdade do IPEP vieram falar comigo, querendo gravar um álbum visual. E daí me deu uma animada, assim, em termos de carreira. E eu comecei a pensar um pouquinho mais na música então de novo. Explica um pouco pra gente. Esse conceito é um conceito muito interessante, gente. Que é esse conceito de álbum visual, que hoje é muito importante, né, Letícia? A gente juntar o áudio e o vídeo, né? Antigamente o pessoal comprava só o CD, a fita, enfim, baixava a música na internet. Mas hoje a gente tem esse novo conceito. Explica um pouco o conceito do álbum visual e do conceito do seu álbum, né? Então, e até hoje, né, as pessoas escutam muito mais coisa na internet do que em qualquer outro lugar. Então, a ideia do álbum visual é você conseguir juntar a imagem, você conseguir juntar a música e também um roteiro. Então, o álbum visual ele é inclusive inspirado em Lemonade, da Beyoncé, que foi o álbum que lançou, se não me engano, esse ano. E então, eles escolheram 4 músicas do meu álbum, criaram um roteiro em cima dessas músicas, a gente fez uma história e a gente gravou 4 clipes com uma história, e a história é baseada nas músicas, ela tem as músicas de fundo. Vamos conhecer então uma das músicas desse álbum visual, que é a música Pinacoteca.
ti. Não vem dizer que foi acaso que te botou naquele quadro. Save me, yeah. Save me from myself. They keep asking me how I feel, and I keep lying that I'm fine. It has always been you and me. I can't even see you now. Who's the one who has left first? Do we still have some time? Paralyzed by the fear, it's gonna save me from myself, from myself. Save me, yeah. Save me from myself. Save me, yeah. Save me from myself. Parabéns, Letícia. Mais uma grande música aí de sua autoria. Obrigada. E deixa os seus contatos aí pro pessoal te achar na rede. Claro. Bom, gente, como já foi dito, né? Meu nome é Letícia Araújo, então quase todas as redes sociais, se você procurar por Letícia Araújo, você encontra. Tem no Facebook, /Letícia S. Araújo, página no Face, Letícia Araújo Music, no Instagram, _ Lei Araújo _. Tem música no Spotify, tem letras no Terra, no Vagalume, enfim, procurem, deixem seus likes, se inscrevam e acompanhem. É isso aí, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Gustavo Macedo, diretamente aqui do Estúdio Maritaca. Estamos de volta com o programa Cris Grazina Online, que não sou eu. O Cris Grazina, o dono do programa, o titular do programa, se encontra em atividades, em compromissos inadiáveis e, portanto, não podendo estar aqui, nos pediu, nos escalou para que o representássemos. Não estamos fazendo isso à altura da competência do apresentador oficial, de quem eu gosto muito, mas a gente vai fazendo o que pode. E na edição de hoje, dentro da série especial de debates sobre a saúde pública, estamos recebendo a agradável figura do Dr. Marcos Bernardelli, advogado de nome, né, de uma grande atuação aqui, especialmente dentro da OAB na região de Campinas, e agora também como vereador à Câmara Municipal da cidade e como líder do governo municipal no Legislativo de Campinas. E nós estamos tratando do assunto saúde pública. E antes de prosseguir, nos programas anteriores, aí o Fantástico destacou a saúde de Campinas comparada com a do Rio de Janeiro. Aliás, não tem nem termo de comparação. Evidente que a região de Campinas, acompanhada pelos repórteres do Fantástico, deu um show de competência através dos seus servidores no atendimento às pessoas que precisam desse tipo de serviço, enquanto que no Rio, infelizmente, exemplos nada dignificantes aconteceram também nessa matéria, com a morte de mais gente, de mais uma senhora, especificamente por falta de atendimento e humanidade, caridade. Na verdade, nós temos aqui a qualidade profissional dos servidores, nós temos a sua competência científica e temos, acima de tudo, um caráter, né, de anjos de cura, né? Eles são verdadeiros anjos da saúde que, cada qual com a sua convicção, operam com humanidade, com humanismo, com caridade, atendendo a pessoas que precisam. Aqui mesmo no estúdio há exemplos dessa situação tão boa, tão favorável, do atendimento da saúde pública em Campinas. Ainda hoje, antes de vir para cá,
uma pessoa me parava e dizia, poxa, bem que você fala que a saúde pública de Campinas é boa, meu sobrinho está sendo muito bem atendido, a ambulância vai buscá-lo em casa, ele vai passar por um reparo no rosto, uma operação plástica e tudo isso sem gastar um tostão. Então, é dignificante. Agora, problemas existem, até porque Campinas é sobrecarregada. Basta você andar em volta da Unicamp ou dos hospitais das unidades da PUC, você vai ver as placas das ambulâncias de outros estados, afora aqueles que vêm de ônibus, de avião, e vai perceber que, como são hospitais e portas abertas, e o atendimento público é universalizado, não pode ser negado a ninguém, seja brasileiro, venezuelano, estrangeiro, enfim. Então, é evidente que os hospitais, por conta da sua qualidade, pela fama boa que tem, acabam pagando, né, um preço alto, que é o de, ao tentar atender todo mundo, precarizar um pouco esse atendimento, esse serviço. Mas isso não impede que, através do ato de heroísmo, né, de abnegação, de coragem e competência profissional dos servidores, o serviço de Campinas tenha sido elogiado no Fantástico. Tantas regiões há no estado de São Paulo e no país, mas eles vieram a Campinas porque sabem que aqui, felizmente, a coisa é diferente. Então, fizemos essa breve abordagem em benefício do servidor. Agora, a gestão, vereador, às vezes falha. Permitir que Campinas não tenha kits para exames laboratoriais de urina, me perdoe, mas tem algo errado aí. Você fez um preâmbulo, assim, realmente muito esclarecedor. São situações, pela sua última frase, que em nenhum momento você pode concordar. Há um problema sério, inadequado, não aceitável na gestão? Sim, não tenhamos dúvida disso aí. E isso já faz algum tempo. Eu tenho um maior apreço, o secretário municipal Carmo é uma pessoa extraordinária. E não estou aqui individualmente para atacar ninguém, né? Mas eu estou aqui elogiando, ele é o que é o secretário. É ele que está lá. Alguma situação entre as ordens que ele determina e o cumprimento é que não está sendo aí, ou não estão sendo bem entendidas. Mas eu quero aqui repetir o que você disse, e tudo que vem sendo feito nós devemos sim, em grande parte, ao esforço sobre-humano, à postura, o profissionalismo desses nossos Já que o funcionários. senhor fez elogio também ao funcionário, por que a gente não pega o dinheiro dos comissionados, diminui e aplica mais na saúde? Mas você tem aqui uma lei municipal, você tem hoje uma lei municipal. Bom, o Ministério Público que atua em relação à saúde está atuando também em relação a esse número excessivo Deixa eu só completar de comissionados que levam um bom dinheiro da arrecadação que poderia ser voltada para a saúde. Quando a gente fala para o telespectador que é comissionado, parece que é aquele comissionamento... Não, mas não estou falando de que eles não trabalham. Não, se você deixar eu completar, fica mais fácil. Claro. Quando a gente fala... o telespectador fica nervoso, a gente interpreta que o... Não fica nervoso, ele quer ser esclarecido. Me perdoa, vereador. Ele quer ser esclarecido. Tá bom. O funcionário público de carreira, ele também hoje, ele tem o seu comissionamento dependendo da responsabilidade que ele tem. E tem também o comissionado, que é aquele que é nomeado, evidentemente, para o auxílio e que não tem essa função pública do concurso. Sim, e nós estamos dentro do contexto da Prefeitura Municipal, nós temos um percentual e ele está abaixo. Ele está abaixo do limite máximo. Se eu não me engano é 4%, nós estamos a 2,8% ou 3%. A ação do Ministério Público não diz respeito ao comissionado que é concursado. Desvio de função. Então essas situações estão sendo abordadas e estão sendo equacionadas. Voltando à questão de como estamos a saúde pública de Campinas, Dantas, nós não podemos perder de vista que nos últimos 2 anos e meio, aquele ser humano que trabalhava numa empresa e tinha um convênio médico hospitalar, lamentavelmente, ao perder o emprego, ele também perdeu o convênio. Aqui em Campinas, aproximadamente, um número assustador, mas de 80... Da região nós temos 237 mil desempregados. De 80 a 100 mil pessoas aqui dentro de Campinas que deixaram
o atendimento privado, com os convênios que possuía com as suas empregadoras, e eles foram para onde? Foram para o SUS. Sim. Então, a demanda hoje nós temos... Não posso dizer que o senhor está errado em relação Não, a mas eu vou chegar mais um pouco para frente. A demanda hoje, o orçamento entre educação e saúde é 50,05% do orçamento. É constitucional. Não, isso está acima. A saúde está o dobro, a educação está um pouco a mais. Então, não é que está faltando dinheiro, é a imensidão. Ninguém estava preparado para esse tipo de situação. Hoje nós temos 20 centros de saúde, 12 novos até o meio do ano que vem serão entregues. Abriram-se novos e fecharam-se alguns velhos. Não, estão reformando. Não, Então, esse do centro atrás da prefeitura, por exemplo. mas ali era Foi fechado. Foi fechado e ele vai ser, ele está sendo alocado, que vai ser aquele prédio lá no Santo Eudóxia, São Fernando, Carlos É Lourenço. difícil de pegar o doutor aqui, hein? Ele sabe tudo. Não é que eu sei tudo, eu estou lá dentro. E eu não tenho essa intenção, é só... E hoje nós temos aqui, já quem passa ali na sequência do Mário Gatti, nós temos uma AME sendo construída para 30 especialidades do Hospital Dia. Nós temos o Hospital Metropolitano, que já está também em construção, Padre Anchieta, Aparecidinha, que vai atender também toda aquela região, e aí a região abrangendo Sumaré e Hortolândia. Nós vamos ter, talvez, a entrega de todos esses equipamentos até meados do ano que vem. Campinas Ainda tem... que tenhamos que considerar, doutor Marcos, que a doença não espera. Sim, mas é como você Eu disse. entendi. Até aí houve um crescimento na demanda, tendo em vista a crise de emprego. E nós estamos colocando o numerário do orçamento acima. Perfeito. E bem acima. Agora, são quem situações... quem está nos vendo, ele não tem essa ponderação, tendo em vista que a doença, como o próprio nome diz, dói, né? Ela não Machuca. espera. A pessoa está fragilizada. Doutor Marcos Bernardelli, para a questão dos desvios, dos prováveis desvios do Ouro Verde, o senhor já deu uma explicação razoável, entendível, com a qual estamos de acordo daquilo que é o seu ponto de vista. Agora, e com relação a esse problema das pessoas que vão em busca de atendimento e não têm, hoje? Não, é exatamente o que aconteceu na semana passada, principalmente, a falta desses equipamentos para um simples exame. De urina? Um simples exame de urina. Kit, né? Não é um equipamento. A justificativa foi que a licitação ela tinha sido concluída e o equipamento chegando ia ser direcionado a cada um dos departamentos competentes. Mas é que eu digo, tem algumas questões que você não pode ficar esperando terminar o produto para depois correr atrás. O que se tem é que isso não pode acontecer em hipótese alguma. Mas nós temos... Então o senhor considera que aí houve uma falha? Um erro. Um erro. Não existe, olha, não tenho aqui uma seringa para que possa fazer a aplicação de um medicamento. Pedaço de esparadrapo, né? Isso não existe. Não é um concebível. insumo qualquer, né? Mas esse dilema que nós estamos passando, o que se diga, nós temos tentado resolver. Eu tenho, pelo menos, acesso ao secretário de Relações Institucionais, que é o porta-voz para com os vereadores e principalmente com a liderança. É o elo, né? É o elo, que é o Vanderlei de Almeida. E tudo que acontece, nós tivemos o nosso vice-líder semana passada na Câmara dizendo exatamente essas situações. E de imediato foi dito ao vice-líder que a situação era em virtude de uma licitação ou de uma tomada de preço e as situações estão sendo normalizadas. Tá. Não existe, o que eu quero dizer, não existe dolo em deixar isso faltar num centro de saúde. Com relação a uma nova orientação, a transformação do Mário Gatti e do Ouro Verde numa unidade conveniada. Não foi só Mário Gatti. Sistema, nós criamos uma autarquia Mário Gatti. Sim. O Mário Gatti, ele Isso o absorve... senhor acha que vai contribuir para a melhoria? Olha, eu não tenho dúvida que irá. Porque se o modelo for, e nós esperamos que seja o que acontece hoje no Mário Gatti, porque você pode chegar lá, eu posso chegar, vou ter uma demora no atendimento, porque talvez pelo número de pessoas que lá se socorrem, mas a partir do momento que você entra portinhola dentro, o atendimento, o que é destinado a você, seja o período que você ali ficar, e quando você sair,
você sair elogiando tudo que foi feito. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Nós queremos isso para toda a rede, principalmente na rede Mário Gatti. Difícil é passar da porta para dentro. Não está difícil. É ter Se você chegar à sala amarela Mas ou Dantas, vermelha, mas aí Dantas, as coisas vão. Mas Dantas, eu vou te Não, dizer não, uma não, coisa. eu Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho plano privado, eu acho que você também tem. Eu tenho, mas o meu não é tão Então bom tá bom. quanto a rede pública. Tá bom. Mas Né? o meu plano Especialmente- privado, dependendo do médico que eu vou, eu estou aguardando 3, 4 horas para ser atendido. Então, eu não estou querendo aqui É a demanda justificar. crescente. Eu não estou querendo justificar, eu só estou dizendo que o atendimento no Mário Gatti, o elogio ao atendimento do Mário Gatti, a partir do momento que você o tem, é extraordinário. A aprovação vai mais de 90%. Eu creio. Então eu quero este modelo para toda a rede Mário E o Gatti. senhor acha que nós vamos conseguir? Ah, temos que conseguir. O senhor falou que até o meio do ano as coisas melhoram, perdão, até o final do ano, né? Temos Meio do que ano já conseguir. foi. Nós vamos ter, é o que eu estou dizendo. Com a instalação das novas Nós vamos hoje, unidades. nós temos hoje as questões que são direcionadas à própria Unicamp, nós temos a própria PUC. As pessoas que aqui comparecem, quase 40% daqui não são. São residentes e munícipes de outras cidades Estados. e de outros estados. Campinas virou o polo de um atendimento e não tenhamos dúvida a respeito. A excelência do atendimento acabou sendo o seu maior problema. Mas o que ainda... Que não nos é fa- ruim, não. Mas o que e, nos- e vamos considerar que devemos receber, né, com solidariedade, todos os nossos irmãos. Né? Não tenhamos dúvida a Não vamos respeito. criar aqui também, né, uma espécie um de apartheid aí. preconceito. Isso. Não, Vamos pelo tomar contrário. cuidado, né? Se Muito temos pelo condição de contrário. atendê-los, vamos atendê-los. O que fica numa situação delicada é que este aumento do dia a dia, o aumento da tomada dos serviços e, queiramos ou não, o mesmo número de quadro de funcionários, são os mesmos. Nós tivemos que fazer um concurso no primeiro mandato, porque nós tínhamos uma situação, e vocês têm que falar sobre isso, aquela situação do Cândido Ferreira, que era uma vergonha para a cidade de Campinas. E eu não escuto isso na imprensa. Era uma fábrica de se alocar pessoas, quando na realidade o Ministério Público obrigava que se tomasse uma decisão, não foi tomada. O prefeito Jonas não teve nenhum tipo de preocupação, as tomou. Os concursos públicos hoje, de lá, daquele período para cá, foram na área da saúde, contratação de médico, contratação de enfermeiros, ou seja lá a atividade relacionada à saúde, mas nós assumimos aquela responsabilidade, porque o que existia ali era uma vergonha de dinheiro público, lamentavelmente mal direcionado. Nós estamos recebendo aqui no programa Cris Grazina Online a figura do Dr. Marcos Bernardelli, vereador à Câmara de Campinas pelo PSDB e líder do governo, falando da saúde pública de forma democrática, a responder aqui os questionamentos colocados que são de interesse da comunidade. Quando o Einstein perguntado sobre o que era a relatividade, ele exemplificou de uma forma didática e simples, né? Ser relativo é assim, esteja com uma moça agradável por 2 horas e esse tempo parecerá 2 minutos, né? Agora sente-se num formigueiro e esses 2 minutos parecerão 2 horas. Então o tempo aqui foi relativo, né? Essa 1 hora passou tão rápido que a gente nem percebeu. Pareceu bem menor, né, o tempo, mas já acabou. Nós queremos agradecer ao vereador pela presença, reiterar aqui o nosso compromisso com todas as partes. O senhor falou aí que a imprensa não menciona os acertos. Nos últimos meses, mas Dantas, o senhor... 3.500 funcionários dentro do Cândido Ferreira, mas contratados o senhor, sem concurso sim, público. Então, mas o senhor está aqui justamente nesse espaço com toda a liberdade para colocar. Infelizmente, o senhor vai me perdoar aqui uma queixa. O prefeito, ele tem acertos inquestionáveis, está aí o BRT, a Sanasa como exemplo, grandes obras, mas falha às vezes aqui e acolá, porque trabalha com seres humanos. E a área de comunicação da prefeitura é uma lástima, porque se nós que estamos na comunicação não sabíamos desses 3.500 com a devida propriedade, imagine os demais. Então também ninguém aqui é obrigado a fazer press release para a prefeitura ou ser seu porta-voz. Então a prefeitura tem que cuidar disso com um pouco mais de carinho. Mas à época foi mencionado isso, pelo menos talvez nos veículos errados, onde alguém tivesse mais interessado em ajudar dono de empresa de saúde pública privada. Entendi, mas Vamos eu lá. fico aqui
agradecido pelo seu convite, estou à disposição, jamais vou me posicionar ou me furtar algum posicionamento. É claro que, como estamos tratando especificamente da saúde de Campinas, ela ainda precisa de um tratamento, talvez, não de choque, mas um tratamento contínuo, porque, como você disse, como a população sabe, a saúde é para ontem, ela não pode ser para daqui uns dias. Mas eu confio piamente no nosso secretário, o nosso professor, o secretário Carmine, é uma pessoa que está ali realmente voltado para o bem comum, e ele já deu demonstração inequívoca dele nesses últimos 5 anos e meio de gestão da própria secretaria. Tem erros, tem equívocos, somos humanos, mas eu repito, nenhum, absolutamente Ponte nenhum. Preta ou Guarani? Sou Ponte Pretano. E a saúde do seu time, como está? Olha, estamos caminhando, estamos caminhando. Mas fica aqui os nossos agradecimentos e à disposição quando necessário for. Abraço muito grande, termina aqui o Cris Grazina Online, até o próximo. Keep running to the wire.